ser brasileiro uma realidade muito difícil, é uma realidade triste, né? Uma realidade de baixos salários, uma realidade de condições extremamente difíceis e de uma desvalorização muito grande. Né? Ninguém mais quer ser professor, né? Isso é um ponto, é o primeiro ponto, né? As licenciaturas cada vez atraem menos gente, menos alunos. Acaba, por exemplo, nos colégios estaduais, muitos professores sem formação. E essa violência conosco, né? Ela é muito psicológica, né? Porque a gente é ameaçado, a gente é agredido psicologicamente todos os dias, né? E a gente está muito doente nessa relação aluno, professor, escola, professor, família. Sou professora há 28 anos da rede municipal em Caxias do Sul. E nesse tempo todo, assim, eu vi a educação se transformar de forma violenta em todos os sentidos. Mas tem pais que colocam seus filhos na escola como forma dos professores cuidarem deles. Porque o município oferece monitor, o município oferece... Nós temos psicopedagogos, nós temos psicólogos, nós temos dentistas, nós temos prato limpo. Então a escola pública virou tudo, menos um lugar onde se aprende a ler e escrever. Eu tive, digamos assim, a sorte de nunca ter sido agredida fisicamente. Sim, no dia a dia a gente sente isso, né? Porque o desrespeito, o palavrão, o descaso, a invisibilidade, né? Às vezes a gente é tratado pelos alunos como seres invisíveis. Então, esse desrespeito no dia a dia ele existe. E às vezes ele é reforçado, inclusive, pelas famílias, né? Nas escolas particulares já aconteceu comigo de dar nota, né? De pedir, assim, dar nota porque ele precisa ir adiante, precisamos passar, e aí a gente acaba fazendo o que é pedido. Cheguei a dar para que a pessoa fosse aprovada 20 pontos de 100, por exemplo. 20% da nota. O professor tem que fazer terapia. A gente lida com pessoas, a gente tem que fazer terapia. Porque senão é muito difícil. E eu olho essas crianças, hoje eu vejo esses pais afrontando professores e tem o aluno fazendo igual. Porque eu tive um caso muito sério de um aluno que agrediu a minha diretora. Ele quebrou uma costela da cuidadora dele e deu um soco no estômago dele. E a minha diretora com aquele rosto assim, em pedaços, ela chorava assim, de uma tal forma, né? E eu disse assim, mas ninguém vai ligar para a guarda, para a polícia, para quem quer que seja. E a gente ligou para a guarda, chamou o pai, daí o pai disse assim para mim, tu vê, prof? Ele foi provocado. Gente, quando o pai disse isso, eu saí de mim, como eu já tenho feito seguidamente. Sabe, eu disse coisas para aquele homem assim que eu jamais pensei que eu fosse dizer para uma pessoa. E em casa são pais sem tempos para olhar para essa criança. E eles convivem com a violência em casa. Eles refletem na escola o que eles têm em casa. É mãe que apanha, é pai que apanha, é pai que é preso, é pai que é bandido. E eles veem tudo, gente. Às vezes a escola é a casa e o lugar que eles mais têm essa questão de afetividade, de trazer eles para uma coisa boa e diferente da realidade deles de casa, né? Um aluno do turno da tarde levou um notebook
E eu passei pela sala e o menino estava com o notebook. Eu parei, entrei e pedi para ele assim, mas por que tu trouxe o note hoje para a escola? Ah, porque eu quis. Teu pai sabe? Não. Esse notebook é de quem? Tu faz toda aquela pergunta, né? Todas as perguntas possíveis e imagináveis. Esse notebook é do teu pai? Não. É de quem esse notebook? É do meu irmão. Teu irmão sabe que tu trouxe esse notebook para a escola? Não. Tu trouxe sem pedir? Sim. E se quebrar? E se alguém levar? E se roubarem? O que teu pai vai fazer? Da direção do professor de sala de aula não ter visto que você trouxe esse notebook para a escola. Ele disse, não sei, Júlio, então nós vamos fazer o seguinte, tu vai me dar o notebook, eu vou levar até a direção e vou tentar entrar em contato com o teu pai. E assim eu fiz. Peguei o notebook e ele ficou chorando, né? Porque eu não poderia ter tirado o notebook dele. E eu tentei mais de 20 vezes entrar em contato com esse pai. Eu não consegui. Muitas ligações, não consegui. Mandei recado na agenda dizendo que eu não entregaria o notebook para o filho, que eu gostaria que ele fosse no dia seguinte retirar esse material na escola no turno da tarde. E esse pai apareceu no dia seguinte, só que não no turno da tarde. Ele apareceu no turno da manhã. E ele falou com a vice da manhã e ele disse assim que, de tarde, ele viria para a escola e ele ia me matar. Porque ele tinha uma arma e ele voltaria para a escola porque eu peguei o notebook do filho dele porque eu queria ficar com o notebook para mim. Gente, vocês assim não têm noção do que esse homem falou no turno da manhã. Eu tenho, porque isso tudo foi registrado em ata, né, pela vice da manhã. E aí a vice da manhã acionou a guarda municipal. Então isso a gente teve que fazer enquanto direção, porque aí eu corria risco, né? Eu estava sendo ameaçada de morte. E eu disse, tudo bem, vou esperar esse pai chegar. Né? Se ele vier à tarde, nós vamos conversar. E esse pai chegou na escola. Só que a guarda municipal já estava avisada, né? Porque aí eu estava tentando preservar a minha vida. E ele ameaçou. E ele chegou lá com uma mochila. Coisa que eu nunca vi esse pai com mochila na escola. E prontamente alguém avisou, porque não tinha como, né? Avisou a guarda. Quando as crianças entraram em sala de aula, eu pedi para esse pai entrar na sala da direção. E nesse momento eu me recordo que ele chegou muito bravo, me ameaçando, dizendo que eu queria ficar com o note do filho dele. E eu disse para ele, não pai, isso nunca. O senhor não pode afirmar isso jamais, que eu quisesse ficar com o notebook do seu filho. E nesse momento chegou a guarda. E a guarda, na verdade, revistou ele. Ele não estava com uma arma de fogo, mas ele tinha uma faca, né? E esse pai, eu me lembro que ele ficou muito bravo e a guarda ali. Aí eu disse, agora então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler para o senhor a ata. A guarda municipal está aqui, ela revistou, porque o senhor me ameaçou hoje de manhã. Ele disse, eu não ameacei, isso o senhor ameaçou. Isso está registrado em ata e o senhor assinou. Então, por orientação da guarda e pelo que aconteceu, eu vou ter que fazer um BO. Está registrado o BO no nome desse pai, que não precisava ter tomado essa proporção toda. Ele poderia ter vindo na escola e ter conversado conosco. Mas eu tive que fazer isso para preservar a minha vida. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido.
sejam os autores, se nós pensarmos nas grandes ideologias políticas, né? Autores liberais, autores neoliberais, autores pensadores fascistas, nazistas, comunistas, todos eles, se tem um lugar em que eles devem ser analisados, estudados, debatidos, pesquisados, isso em sala de aula, nas pesquisas, é no meio acadêmico, no meio universitário. E muitos desses autores também, eles são importantes para serem trabalhados em outros níveis, né, do ensino, como por exemplo na educação básica, no ensino fundamental, médio, e qualquer tipo de viagem no sentido de que exista alguma doutrinação, eu só entendo que isso é bem nível do senso comum, bem rebaixado, que tem a ver com pessoas que não entendem nada das discussões científicas, filosóficas, acadêmicas, não entende o papel da ciência, o papel da filosofia, o papel da psicologia, da sociologia. Se nós formos pensar, no Brasil nós temos 35 partidos. Muitos desses partidos até eles seriam cristãos. Então nós não podemos mais debater o cristianismo na universidade. Muitos desses partidos, eles são trabalhistas. Então nós não poderíamos mais discutir sobre o mundo do trabalho, sobre as ideias de autores trabalhistas. Isso é piada, né? Ou seja, se nós formos ver os países mais desenvolvidos, não há essa visão antipartidária como existe no Brasil. Atualmente a censura ela é velada, porque não há uma censura de Estado. Toda a referência bibliográfica que se traz nos livros didáticos, né? Nós temos autores marxistas, autores gramscianos, positivistas, e isso não sofre uma censura. Então a bibliografia ela é ampla, né? Então não há uma censura de Estado. Evidentemente, como o atual quadro é um quadro que tem uma tendência à extrema-direita, é claro que reformularia, né, o revisionismo em termos desses regimes autoritários, né, no caso da ditadura militar. Então é claro que aí teria uma visão positivista de quem estava no poder. Então essas alterações realmente elas vêm para causar um impacto muito forte se realmente elas acontecerem, porque isso então vai levar os alunos a entrar num novo ciclo de aprendizagem, onde se ocorrer, né, a partir então, do ano que vem, uma nova bibliografia, uma revisão, é claro que isso vai impactar, né, na forma como vai o professor trabalhar em sala de aula. E, evidentemente, falar, por exemplo, no regime militar não houve tortura, mas houve o Estado se defendendo de quem lhe acusava ou lhe agredia, e, evidentemente que isso fere, né, evidentemente, a formação teórica dos professores de história de uma forma geral. Não que todos os professores de história tenham uma linha marxista, não é isso. Mas os professores de história de uma forma geral, ou os professores de humanas, sempre trabalham os temas de uma forma crítica, tá? Sempre fazendo uma relação entre os oprimidos, os opressores. Não necessariamente o professor que faz uma análise crítica seja um professor de esquerda. É uma diferença muito grande entre ser um professor de esquerda, com conhecimento, com formação teórica, tá? Uma grande capacidade de argumento em cima daquilo que ele lê, e de um professor que faz uma abordagem crítica, mas não é de esquerda, mas faz uma análise interessante do ponto de vista de como realmente a história acontece. Vida de professor é vida de relação social com alunos. Que o estudante também é aquele que constantemente também provoca o professor. O professor provoca o estudante. Ele é um motivador, um provocador, um sujeito que faz o estudante pensar, que eu acho que é a atividade das mais importantes. Sempre houve discordâncias no que tange as questões políticas, porém jamais me senti censurada no exercício da minha profissão. Eu penso que os professores precisam assumir mais cargos políticos, né? Para que a gente consiga realmente ter leis que protejam, que amparem os professores e feitas por pessoas que estão nessa realidade, né? Eu acho que será muito difícil esse governo mudar a minha geração.
enquanto ela estiver em sala de aula, ela continuará manifestando as suas posições, porque nós somos uma geração que lutamos pela democratização.